capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quem falou isso, irmãos? Diga: o Senhor. O Senhor falou essa palavra aqui. E eu, meditando nessa palavra, irmãos, eu quero meditar com você nessa noite, refletir com você nessa noite sobre o segredo de um destino guiado por Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: o segredo de um destino guiado por Deus. O seu destino é guiado por Deus? Acho que se a gente perguntar para muita gente, perguntar para pessoas, alguns vão dizer assim: o meu destino já é guiado pelo Senhor. Pessoas, estando em igreja ou não, respondem isso. E outras vão dizer que não sabem, né? Não sabem, simplesmente não sabem. Mas o importante, irmãos, é que Deus se revela pelas Sagradas Escrituras de que tem um grande interesse em guiar a nossa vida para um destino que Ele planejou. É o que o Senhor está falando nesse texto aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. No plano, no projeto, no propósito de Deus, para a tua vida está a prosperidade. É isso que ele está dizendo aqui. Ainda bem que 2 receberam, né? Então, dentro do plano e do projeto de Deus para a tua vida, Deus está dizendo aqui, é de te fazer prosperar, né? E não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, Deus, Ele está te guiando para um destino. E esse destino projetado por Deus está envolvido na ótica de Deus aqui. A tua prosperidade, o teu bem-estar, a tua paz, a tua alegria. No projeto de Deus está desenhado assim: que você tenha uma esperança, né? Que você tenha um futuro. E no texto original, esse texto aqui é envolvido, e esse futuro é aquele que você deseja. Tem uma versão que deixa isso bem claro. O futuro e o destino que você deseja. Já preguei aqui sobre a força do desejo. Irmãos, e eu li um livro muito interessante e falou comigo muito nessa área, né? E eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Para a gente compreender isso aqui, é necessário nós compreendermos que o destino está ligado com a sensibilidade espiritual. Diga: sensibilidade espiritual. O destino, ele não é apenas o resultado de circunstâncias. Não é resultado de uma circunstância. O meu destino não pode ser resultado de uma situação ou de uma circunstância, mas de sensibilidade à voz de Deus.
Porque o próprio Deus se revela para cada um de nós, irmãos, na nossa jornada de fé. Existe a voz de Deus para nos conduzir a tomar as decisões corretas, para nos conduzir a irmos na direção certa. Há uma voz de Deus. A voz de Deus quer conduzir a sua vida. Mas eu preciso lhe dizer também que não há só a voz de Deus. Por isso, teu destino não está só determinado por Deus. Esse é o projeto que Deus tem. O projeto, o destino que Deus tem para a tua vida está aqui. Deus está dizendo que quer que você tenha essa prosperidade, essa paz. Mas por que muitos não têm paz? Por que muitos não têm prosperidade? Por que muitos vivem uma vida caótica, de sofrimento, uma vida desgraçadamente? Por que muitos vivem assim? Se Deus está falando que tem um destino melhor para cada um de nós, irmãos, existe uma voz que nos guia nesse destino. Mas também existem outras vozes. Existe a voz do diabo, existe a voz do homem, existe a voz do mundo, existe vozes que chegam aos nossos ouvidos, que conduzem palavras aos nossos corações e que muitas vezes influenciam as nossas decisões, o que vamos fazer, o que devemos fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que uma vida de oração, uma vida de devoção e de leitura da palavra de Deus gera uma percepção espiritual e nos dá sabedoria para reconhecer os caminhos do Senhor. Quero te dizer nessa noite que há um interesse muito grande de Deus, de que você discirna entre muitas vozes a voz dele, os comandos dele, a direção dele, a orientação dele, porque ele tem planos para você, ele tem excelentes planos para a sua vida. Amém, amados? Provérbios 16:11 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vem do Senhor. Amém? Amém, igreja? Então preste atenção. Reserve momentos na sua vida. Eu vivo orientando isso à igreja. E eu não paro e não vou parar. Porque essa é a maior deficiência da igreja, né? Reserve momentos diários com o Senhor. Reserve momentos diários de oração, de leitura da Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque é no secreto que o destino é decidido. O destino se decide no secreto com Deus. É na sua vida secreta com Deus. É no seu quarto, quando você fecha e você fala com Deus, e Deus te ouve, e Deus fala com você. Deus responde às suas orações. Amém, igreja? Deus tem um destino para a sua vida. Diga: eu recebo. Mas o destino, ele se define na vontade de Deus. Pelo menos o que Deus tem planejado. Ele se define na vontade de Deus. Porque há uma luta muito grande entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Amém, igreja? Deus, ele tem uma vontade. Olha em Gênesis 17, lá cita, né, quando Deus prometeu a Abraão uma grande descendência, né, e Deus estava ali, e Abraão estava ali desesperado, porque já tinha 100 anos de idade. Mas
E Deus sempre, quando estava ministrando a vida de Abraão, Deus estava ministrando a vontade dele, o destino que ele tinha para Abraão, o projeto, o plano de Deus, ele ser pai de multidões, pai de nações. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não era esse que Deus estava trabalhando no plano de Abraão, no destino de Abraão? Era isso que Deus estava falando, né? Desde que ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele estava se relacionando dessa forma. Mas estava demorando muito. Aí quando Abraão tinha 86 anos de idade, a Sara tinha 76. Aí Abraão estava impaciente, que a promessa não se cumpria, a velhice estava chegando. Mas o plano de Deus estava definido. Amém? Estava definido. A vontade de Deus já tinha sido liberada para a vida de Abraão. A vontade de Deus é que ele fosse esse pai de multidões, mas ele e ela, o filho da promessa, sairiam dos dois. Aí de repente, irmãos, na crise, talvez aquelas conversas, casais conversam quando vão dormir, às vezes conversa tempo, né, sobre um assunto, né? Não sei se os casais aqui fazem isso, mas de vez em quando isso acontece. A gente começa a conversar sobre determinado assunto. Eu acho que um dia, numa noite, estava aí assim, Abraão e Sara, um com 86 e um com 76, né? E estavam lá conversando acerca da promessa de Deus e não estava se realizando. Aí Sara disse, será que a gente não tem que dar uma forçazinha? A gente não tem que fazer alguma coisa? Será, Abraão? Abraão, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a minha serva, Agar, e você vai ter relacionamento com ela, e ela vai gerar um filho para a gente. Olha que ideia, que plano maravilhoso esse, né? Aí Abraão ficou pensando naquilo, né? Aí no outro dia, né, a Sara trouxe a Agar, a Sara com 76 anos de idade. Abraão olhou para Sara com 76 anos de idade, aí olhou para Agar com 20 anos de idade. Aí sabe que Abraão disse, rapaz, essa ideia é boa, vamos fazer isso. E aconteceu, e com isso nasceu Ismael, no plano não de Deus, mas de Abraão e Sara. Não foi um plano de Deus. E quando não é o plano de Deus, igreja, é problema, é confusão. Quando não faz parte do plano de Deus, há intrigas. Quando não há o plano de Deus, a coisa fica muito complicada. É só você ver. Olha o que deu nesse planejamento maravilhoso. Olha o que deu, Ismael. Você sabe quem é Ismael? Sabe os homens bombas de hoje? Sabe aquela turminha boa lá do Oriente? É tudo descendente de Ismael. É o Ramais. É da linhagem do Ramais. É tudo descendente de Ismael. Irmãos, não funciona, o nosso plano não funciona bem. É melhor a gente se agarrar com o plano de Deus. Vamos tomar posse do plano de Deus. Porque a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. Não interessa se ainda não cumpriu, meu irmão. Deus vai cumprir. Está lá Abraão com 100 anos de idade, Deus cumpriu. Deus cumpriu, diga Deus cumpre. O Deus que fala, Ele cumpre o que Ele promete. E Ele prometeu e Ele cumpriu. Talvez você esteja esperando algo dentro de um plano de Deus na sua vida e você esteja ansioso, e esteja em dúvida, e esteja questionando, mas Senhor, está com tanto tempo e não acontece. Está com tanto tempo que Deus me diz que vai me levar para as nações e vai me levar para multidões. E eu estou indo só para Manaus, Porto Velho e Rio. Mas já estou indo para algum lugar. Eu já estou indo para algum lugar, irmãos. Amém? Deus vai cumprir, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso.
tem é perfeito. Aleluia, o plano de Deus é perfeito. Não vamos insistir em criar o nosso próprio caminho. Deus já tem um caminho perfeito para a nossa vida. Deus já tem um caminho perfeito para a sua vida. Deus já tem um destino certo para você. Sabe, a Bíblia diz que esse destino é um destino de glória, irmãos. É um destino de glória. Sabe, quando fala de destino, nós temos que pensar também na questão da mentalidade. Mentalidade e destino. Sabe por quê, irmãos? Porque o que você pensa molda quem você será. Aquilo que você pensa, aquilo que alimenta os seus pensamentos, vai moldar o que você vai se tornar. Não tenha dúvida disso. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, e assim sucessivamente. Mas o que interessa aqui é que existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa que eu quero. Você também? Diga: eu quero a vontade de Deus. Pois é, irmãos. E aqui está dizendo que é necessário algo: não nos conformarmos. Não nos conformarmos com este século, com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra. Quando nós nos alimentamos da palavra, alimentamos os nossos pensamentos com as coisas de Deus, e a nossa fé vai sendo dada uma manutenção na nossa fé, e nós começamos a crescer a cada dia mais em Deus. A cada conhecimento, quando nós vamos nos aprofundando, nós vamos melhorando cada vez mais, nos transformando cada vez mais. Amém, igreja? Sabe por quê, irmãos? Olha, pensamento gera sentimento. Diga: sentimento. Sentimento é emoção. Sentimento e emoção gera comportamento. Diga: comportamento. Comportamento gera hábitos. E os hábitos geram um estilo de vida. E como é que muda um estilo de vida? Quando do início começa a mudar os pensamentos. Tudo começa com o pensamento. Tudo de bom e ruim que acontece na nossa vida começa com o pensamento. Amém? Um pecado consumado começou como? Com um pensamento. Ele pensou, ele alimentou. Lembra de Eva lá no jardim? O diabo entrou no pensamento dela: a fruta é boa, a fruta é agradável. Ela começou a olhar e começou a ver o brilho da fruta, e começou a dar água na boca, e disse: que gosto será que tem? E começou a alimentar o pensamento, e começou a alimentar. E que eu vou dar uma provadinha, só uma provadinha não vai dar nada não. E aí foi o que foi, irmãos. Então, o pensamento, do que você tem alimentado os seus pensamentos. A nossa mente, do que a nossa mente tem se alimentado, é do que eu me torno. Se é da palavra de Deus, meu irmão, você vai se tornar cada vez mais firme nas coisas de Deus, mais conhecedor das coisas de Deus. Se é nas coisas do mundo, você vai ficar cada vez mais mudando. Naquilo que você se alimenta, é aquilo que você se torna. Amém, amados? Então, preste atenção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus me ensina. Eu tenho que expandir a minha convivência, a minha leitura, né? Tudo isso alimenta os pensamentos. As viagens que nós fazemos, os relacionamentos
que nós temos, se forem saudáveis, e se não forem saudáveis, vai alimentar de forma contrária. Experiências transformadoras, isso vai alimentando a nossa mente. Sabe, eu anotei aqui viagens. Olha, todo mundo, quando eu digo assim, eu moro lá no universitário, sabe o que é que todo mundo diz? Longe demais. Meu Deus. Tu vai e vem todo dia. Eu moro lá, eu tenho que ir, eu tenho que vir, né? Tenho que vir para a igreja, tenho que vir para o centro, onde eu tenho que sair lá do universitário. Mas para mim não é longe. Porque quando agora eu vou para o Rio, ministrar numa conferência lá. Só o tempo que a gente passa da casa do pastor para chegar na igreja, irmãos. Eu dou até umas 2 cochiladas. Porque é tudo longe. Você vai na cidade grande, é tudo muito longe. Aí eu chego aqui, a universidade, 10 quilômetros. Todo mundo acha longe. Porque você não teve experiências maiores. Está entendendo? Então nossa mente vai se alimentando dessas coisas. Né? Você vê algo acontecendo. Né? Como é que os comerciantes começam a inventar coisas? Eles veem em algum lugar e vão alimentando a mente. Nós precisamos alimentar nossa mente com coisas boas. Porque quando a gente alimenta com coisas boas, nós vamos realizar coisas boas. E Deus te chamou. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus para as boas obras. E se é para as boas obras, nós temos que aprender as coisas boas. Amém, amados? A mentalidade, ela é fundamental nesse processo, porque tudo começa na mente, né? E eu anotei aqui, olha, existem 4 níveis de mentalidade. 4 níveis, diga 4. 4 níveis de mentalidade. Eu quero falar de uma forma bem rápida de cada uma delas aqui. A primeira mentalidade é a mentalidade de sobrevivente. A mentalidade de sobrevivente vive apenas para o presente. A pessoa vive só o presente, busca prazer imediato, não tem sonhos, não planeja e é facilmente influenciado. Não tem destino. Chegou aqui, alguém falou uma coisa, virou para a direita, alguém falou uma coisa, virou para a esquerda, alguém falou de outra coisa, ele segue em frente, vamos volta atrás. Ele não tem destino. É o sobrevivente. Ele é sobrevivente. Provérbios 12, 19 e 29, irmãos, mostra uma característica desse tipo de mentalidade sobrevivente. Sabe, irmãos, ele não tem sonho, ele não planeja, ele é totalmente influenciável. E tem outra característica, ele ri de quem busca conhecimento e crescimento. Ele ri. Sabe, tem um jovem que está se dedicando aos estudos, não vai nem para o futebol, nada. Eles começam a rir. São zombadores. Olha, perdendo tempo estudando. Podendo estar batendo uma peladinha, podendo estar curtindo a vida. Eu tenho um primo que ele trabalhava na Caixa Econômica, era superintendente da Caixa aqui. Ele, naquele plano de demissão voluntária, ele pediu demissão, ele terminou o direito, e foi viver com o dia da demissão, né? E estudar. O sonho dele era ser juiz, e foi estudar para direito. E chegava lá, na época era da fita, chegava lá, ele estava com o fone ligado da fita lá, ouvindo estudos, né, sobre processos, sobre leis. Ele era 24 horas por dia ali enfurnado no quarto. Eu via meu primo, que era mais ou menos da minha idade, e aí, Cláudio, cadê o Frank? Papai só vive dentro do quarto estudando para os concursos. E fazia concurso e ficava. Mas estava lá, focado no estudo dele. Focado estudando. Né? Eu lembro, parentes nossos faziam a maior mangofa. O doido deixou um emprego maravilhoso, que era superintendente da Caixa Econômica, agora vive estudando lá, vai pirar, vai endoidar. Teve uma que eu lembro, como sociólogo, fez direito, não tem condições nem de separar uma briga de galo. Zombadores.
Só, irmãos, que chegou um tempo que ele começou a passar nos concursos. Passou para procurador do INSS, passou para procurador do Estado, para juiz federal, ele escolheu ser juiz federal. Começou a passar em tudo. Hoje eu acho que ele já está aposentado. Juiz federal. E cadê os zombadores? Estão na mesma situação que estavam, porque faz parte desse grupo aqui, ó, de sobrevivente. Vive para sobreviver somente. É uma mentalidade totalmente, como diz aqui Provérbios 19, 29, ele diz, os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. E esse açoite aqui, meu irmão, não é de chibata não, sabe? É a própria vida, é o destino que escolheram para si. Amém, amados? Amém, queridos? Então essa é a primeira mentalidade. A segunda mentalidade é a mentalidade de executor. Qual é a mentalidade do executor? É aquele que faz o que é mandado. Ele é fiel, mas não é proativo. Ele vive no que a gente chama, no mercado financeiro, na corrida dos ratos. Sabe o que é a corrida dos ratos? No laboratório não põe um rato para correr assim, e ele não sai do lugar e corre ali na rodinha? Você já viu isso? Né? É a corrida dos ratos. Esse executor, ele vive isso. Né? Ele vive na corrida dos ratos. Trabalha muito, mas não tem liberdade para nada. Trabalha, vem para casa, trabalha, vem para casa, trabalha, vem para casa, trabalha, vem para casa, não conquista nada e é escravo do trabalho e vive correndo, vivendo isso todos os dias, dia após dia, não tem visão de crescimento, não melhora, não estuda, só trabalha. Só trabalha. Ele só faz o que é mandado. Jesus, ensinando aos discípulos, ele disse assim, Lucas 17:10, ele disse assim, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então preste atenção, faça mais do que esperam de você. O executor, a mentalidade executora, vive cansado, não contempla o futuro, não contempla o horizonte, vive uma vida praticamente inútil, porque não constrói nada, não sai do lugar. O crescimento começa, irmãos, quando nós vamos além do básico. Nós não podemos ser medíocres. Medíocre é aquele que está sempre na média. Nós não podemos ser medíocres. Nós podemos ser mais. Você pode ser mais. Você pode crescer mais. Você pode conquistar mais. Você pode sair dessa situação, desse loop que nunca acaba e que nada mudou na tua vida, às vezes até só piorou e nada se resolveu. Você pode. Você tem que se libertar dessa mentalidade se você tiver essa mentalidade. A terceira mentalidade, irmãos, é a mentalidade de empreendedor. É aquele que sonha, que planeja e que assume riscos. É aquele que investe em conhecimento, é mais avançado, aqui a visão já é mais avançada. Investe em conhecimento, investe em relacionamento, aprende com conselhos, valoriza melhor o tempo. Provérbios 21:5 diz, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Aí esse aqui tem só que ter um cuidado nos conselhos. Aprende com conselho, porque pode ter conselho ruim também. Amém? Pode ter conselho ruim. Mas se você aprender o conselho bom, você vai prosperar nisso, né?
Então preste atenção, busca a direção divina antes de cada decisão. E sabe qual é o melhor conselheiro que nós temos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro conselheiro que Jesus enviou para nos orientar em todas as coisas. Amém, queridos? E a quarta mentalidade é a mentalidade de destino. Diga a mentalidade de destino. Quem tem essa mentalidade, ele tem uma mentalidade corajosa, determinada, inabalável. Não age por emoção, age por propósito. Age por propósito. Persiste até ver o cumprimento da promessa. A Bíblia mostra um homem que tinha essa mentalidade. A Bíblia mostra Neemias. Neemias é o exemplo dessa mentalidade. Porque ele mesmo sendo copeiro, ele pediu ao rei liberdade para reconstruir Jerusalém. De servo, ele se tornou governador. Meu irmão, Deus, se você entender o propósito de Deus na sua vida, Deus vai te levar para outro nível. Foi o que aconteceu com a vida de Neemias. Deus vai te levar para outro nível. Deus não quer que você seja simplesmente um a mais nessa terra. Deus quer que você faça a diferença nessa terra. Deus tem mais para a sua vida. Sabe, quem tem mentalidade de destino, sabe o que quer e não se deixa paralisar pelo medo. Não se deixa. Eu li a história de um homem, um dia desse, ele disse, um americano, ele disse, eu não quero trabalhar para ninguém, mas eu preciso escolher alguma coisa para fazer. Aí ele foi num restaurante e achou muito legal aquele restaurante, ficou muito contente com aquele restaurante, e ele disse que as economias dele dava de montar um restaurante daquele. Mas ele disse que não sabia trabalhar, não sabia a sistemática. Então ele se apresentou ao gerente lá, se tinha uma vaga, e ele queria uma vaga para trabalhar lá. Ele disse que não se importava com o salário, ele queria era aprender, na realidade, né? E contrataram ele por lá para ser serviços gerais. E ele foi indo por lá, aprendendo toda a sistemática do restaurante. Aí ele já estava como garçom, e ele evoluindo, crescendo. Aí ele já estava como gerente do restaurante. Agora ele tinha aprendido tudo. Agora o dinheiro que ele tinha, ele podia montar um restaurante, e ele já sabia como funcionava. Ele montou um restaurante. E desse restaurante, hoje, é uma rede de restaurantes, irmãos. É uma rede de restaurantes. Sabe, mas ele podia ter parado lá no agente de serviços gerais. Ele podia ter parado lá. Então Deus, Ele quer nos dar uma mentalidade diferente, uma mentalidade de destino. Nós entendermos que nós não somos mais um no meio dessa multidão, mas nós vamos fazer a diferença no meio da multidão. Nós precisamos ter essa consciência, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós, e o Espírito de Deus é criativo. Amém, amados? E aonde nós chegarmos, Deus vai conosco. Deus nos ilumina, Deus nos direciona, é isso que Ele quer. Ele quer nos conduzir ao destino que Ele planejou para nós. Nós só temos que nos enquadrar na vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus, na agradável vontade de Deus. Nós só temos que fazer isso, irmãos. Mas às vezes nós nos paralisamos no medo, temos medo. Temos medo de fazer as coisas, temos medo de assumir as coisas, temos medo de sermos incluídos em alguma coisa. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Sabe, o ano passado, no início do ano, me chamaram para eu fazer parte de uma ONG que já tinha 10 anos, não tinha um projeto.
Não tinha um projeto. E eu fui lá, era só cristão, e falando com o presidente, nós conversando sobre como íamos trabalhar e tudo. Eu disse para ele, olha, eu não sei de nada. De onde, eu não sei de nada. Mas uma coisa eu sei. Aonde eu entro, Deus entra comigo. Disso eu sei. Aí ele ficou assim, né? Irmãos, hoje nós estamos administrando, irmãos, em projetos sociais, através dessa ONG. Políticos têm procurado já a ONG. Nós temos dispensado, porque nós não queremos nada errado. Amém? E eu vou lhe dizer uma coisa. Essa ONG vai ser notícia nessa cidade. Vai ser notícia nessa cidade. Vai ser notícia nessa cidade. Sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio. Esse negócio é para ajudar a gente. Esse negócio é para abençoar pessoas. E isso combina tudo com a gente, com a igreja, combina com a gente. Porque Deus quer abençoar pessoas. E o maior canal de bênção para a vida das pessoas no mundo é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Nós estamos gerando vários empregos através da ONG. Nós vamos gerar muitos empregos agora em 2026. Nós temos projetos aí tremendos. E nós nem sabíamos como isso funcionava. Mas nós não deixamos o medo de lado, irmãos. O medo nos paralisa. Eu não vou, eu não sei. Meu irmão, agora tem inteligência artificial. Inteligência artificial diz assim, faça um requerimento para o governador. Aí você dá os dados, ele faz tudo. Faz tudo. Tu só imprime e assina. O menino da ONG me chamou lá para eu ajudar ele a fazer 2 projetos. Eu sentei lá e disse, qual é o projeto? É para quê? Aí eu fui lá na inteligência artificial, numa tarde eu fiz os 2 projetos completos. Digo, meu Deus, você vai deixar os... Como é que é? Os assistentes sociais desempregados. Porque quem faz esses projetos são eles, né? Eu perguntei, disse os dados, ela fez tudo. Ainda perguntou assim, quer que faça o cronograma de execução? Aí eu só tinha que dizer, de janeiro a dezembro de 2026. Aí ele ia fazer tudo. Entenderam, irmãos? Os recursos estão aí. Os recursos estão aí. Você pode ir muito mais além do que você tem ido. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus quer que os filhos dele assumam os melhores lugares nesta terra. Eu não entendo quando alguém diz assim, não, agora vamos só esperar a vinda de Jesus, ninguém pode esperar nada desse mundo, ninguém pode esperar nada desse mundo, nós temos que governar esse mundo, meu irmão. Os céus são céus do Senhor, a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Quem tem que governar a terra é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluias! Então você está numa empresa, se prepare para assumir essa empresa. Sabe, se você tiver uma visão maior, se prepare para constituir uma empresa melhor do que essa que você está. Porque Deus quer fazer coisas extraordinárias. Eu quero encerrar lendo a palavra que eu comecei lendo. Você já pode ficar de pé. E diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Será que o futuro que Deus tem para você é bom ou é ruim? É maravilhoso, é espetacular, irmãos. O futuro que Deus tem para a minha vida. Tem crente dizendo assim, não podemos esperar nada de bom mais nessa terra. Meu Deus do céu. Me livra desses crentes, Senhor. Eu quero estar com a palavra. O Deus Todo-Poderoso está dizendo que quer fazer coisas grandiosas. O Deus Todo-Poderoso está dizendo que quer me fazer prosperar. Que quer te fazer prosperar.
O Deus Todo-Poderoso está fazendo questão de dizer aqui: eu não quero lhes causar dano nenhum. Nenhum. Porque o meu plano para você é de te dar esperança. O meu plano para você é de te dar um futuro. É de te dar um destino. E esse destino é um destino de glória. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida. Sabe, remova toda negatividade que tiver na sua mente aí. Lance isso fora. Lance isso fora. Sabe, como é você, nessa noite eu falei de 4 tipos de mentalidades. E eu quero te perguntar, e você de olhos fechados, em qual dessas 4 mentalidades você se identifica? A mentalidade sobrevivente, a mentalidade de executor, a mentalidade de empreendedor ou a mentalidade de destino? Você deve estar enquadrado numa dessas. Mas eu quero que todos nós possamos sair deste lugar com uma mentalidade renovada, com uma mentalidade correta. Porque Deus quer fazer grandes coisas nessa terra, e Ele não faz nada sem usar os seus filhos. Desde que Ele criou o homem, depois disso, Deus não fez mais nada na terra sem estar em comunhão com o homem. É Ele e o homem. É Ele e o homem. Então Deus está te dizendo nessa noite: sou eu e você. Sou eu e você. Sou eu e você. Sou eu e você.